Mateus, capítulo 16, por gentileza. Meu nome é Felipe Bartoseves, que eu tenho 31 anos, sou casado com a Juliana. Nós somos pais da Helena, da Giovana, do Tiago e do João. Minha esposa não está aqui hoje, ela está servindo na salinha das crianças da nossa igreja. E eu acho que vocês já devem ter percebido a falta que a esposa faz na vida do homem, porque a bagunça que eu fiz aqui com meus 4 filhos, né? Mas é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu conheci o Tiago, eu estava lembrando aqui, Tiago, foi 2018. E depois, isso foi lá em Campina Grande ainda, né? A gente lembra daquele dia, no domingo à noite, como a igreja, que a gente comeu a melhor lasanha da nossa vida depois do culto. Não sei quem foi responsável por aquela lasanha, mas irmão, sempre tem alguma igreja que marca a gente, né? A igreja da lasanha, né? E nesse tempo todo a gente caminhando com o Du, desde aquela época. Essa semana o Eduardo falou uma coisa para mim, me lembrou de um detalhe que eu tinha esquecido e me emocionei. Ele falou, cara, foi você que ajudou a escolher o nome da minha primeira filha, Laura. Eu falei, cara, é verdade, né? Aí eu olhei para ele como quem lembrava assim, nossa, verdade e tal, mas eu tinha esquecido esse detalhe, né? E aí, na época, o Duma até mandou uma mensagem, ele falou, cara, a gente está no processo de plantação da comunidade, a gente gostaria de chamar aqui para de repente ministrar uma palavra ou algo nesse sentido, né? E eu falei, cara, eu estou num processo da minha igreja local aqui, que na época eu era pastor na Família dos que Creem, fui pastor lá durante 12 anos. E eu falei, cara, eu estou tão inserido aqui na vida da igreja que se for para ser só mais uma agenda, cara, se for para ir aí pregar uma boa palavra e a gente não conseguir ter relacionamento depois, é melhor não ir agora. E aí aprove a Deus que semana passada eu encontrei o Tiago na mesma igreja, onde a gente foi fazer uma visita, ali perto de casa. E foi legal assim porque eu pensei, cara, agora é tempo oportuno da gente se aproximar, né? E é tempo oportuno da gente solidificar a aliança que a gente tem em Cristo. Então, assim, eu espero que vocês gostem de mim, porque eu acredito que vocês vão me ver mais vezes aqui, nessa próxima estação. Não necessariamente fazendo uso do púlpito ou algo assim, porque na verdade a gente está aqui porque a gente quer ser família. Então, de algum modo, essa é a nossa intenção, né? Uma das coisas que tem sido hoje um dos meios pelo qual Deus usa para manter a gente no ministério é trabalho com coro. E eu trabalho com reforma de capa de Bíblia, irmão. Então, assim, quem é crente aqui? Glória a Deus. Todo crente tem uma Bíblia que ele chama de aquela Bíblia, né? Aquela que tu não traz para a igreja, que a capa está caindo nos pedaços. Já caiu? A gente resolve. A gente só não atualiza a Bíblia, mas a capa a gente atualiza. Aham. A Bíblia não pode atualizar, mas a capa, marqueteiro, né, cara? Marqueteiro. E a gente faz com o mesmo carinho como se estivesse encapando o livro da vida. Pega essa, olha que marca. Irmão, se tu tem uma Bíblia dessa, deixa comigo no final. Se você não trouxe, fala com o Tiago durante a semana, ele manda contato. Enfim, além de você ter uma capa bonita e resistente, você vai estar ajudando eu e a minha casa. Eu gostaria de testemunhar que faz 12 anos que a gente trabalha com isso, mas em um ano especificamente a gente tem vivido de artesanato numa capital onde viver é caro, onde 4 filhos parece um almoço de firma lá em casa, irmão. Você tem que ver. Parece um buffet aquilo lá. Come que Deus o livre, né? E a gente tem vivido essa palavra que foi pregado aqui na hora das ofertas. A gente tem buscado não ficar ansioso com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. Então, assim, independente do que acontecer, o Senhor vai manter a gente. Mas a gente pode participar disso, né? Então, se você gostaria, se você tiver a oportunidade de participar disso na nossa vida, a gente vai ficar muito feliz. Irmãos, na verdade eu fui pego de surpresa em relação a estar com vocês aqui hoje. Ontem o Tiago me ligou de manhã, a gente estava conversando. Aí ele perguntou, cara, tu não quer pregar lá amanhã? Eu falei, cara, eu adoraria, mas minha esposa vai estar servindo na igreja, né? E a gente tem 2 cultos lá na Cornerstone, né? Tem um de manhã e um de noite. Eu falei, a gente vai estar de manhã e eu tenho que ir. Só que depois minha esposa voltou para casa, ela falou, se você quiser ir, é até melhor. As crianças vão com você e eu fico livre para poder servir lá, porque senão ela ia cuidar dos dela na salinha, né? A salinha quase que tem que ter uma salinha só para os nossos lá na igreja, né?
Aí deu umas horas da tarde, eu falei, Thiago, eu posso ir amanhã, cara. Se tiver a possibilidade ainda, eu posso ir amanhã. Daí ele falou, beleza, glória a Deus, vamos lá. Depois eu parei para pensar no que eu tinha feito. Eu falei, meu Deus do céu, é 3 horas da tarde, eu tenho compromisso e coisa para fazer até umas 11 da noite. Como é que eu vou preparar alguma coisa? Daí eu pensei, será que dá para voltar atrás? Eu falei, não dá. Então assim, irmãos, eu peguei, aí tinha uma hora que tinha que comprar carne no açougue, eu falei, Ju, já volto, vou comprar carne, vou de bicicleta. Aí o açougue era 200 metros de casa, eu andei 19 quilômetros de bicicleta, ali na canaleta do Auer, Boqueirão, em Xaxim, Carmo, Auer, Boqueirão, e foi ali que eu preparei minha palavra. E desde a hora que eu saí de casa, dar uma pedalada, uma oxigenada no cérebro e preparar esse sermão, a única coisa que vinha na minha cabeça, pai, sem você eu não vou conseguir compartilhar isso para eles. Porque assim, eu glorifico o nome do Senhor Jesus por ter a oportunidade de ser dado ao corpo de Cristo como alguém que serve no ministério de ensino, mas a ideia aqui não é ensinar. A ideia aqui é compartilhar uma coisa que tem tirado o nosso sono, sabe? E por mais que a Juliana não venha hoje está aqui o Bruno e a família dele, o Rodrigo e a família dele, que tem sido pessoas assim que sabe aquele irmão, aquele amigo que quando você acorda e você quer chutar o balde, você olha para o lado e você fala, cara, eu não posso. É aquela pessoa que te faz ver sentido em ser família, em ser igreja. Então essas pessoas estão aqui, sabe? Para me ajudar a cantar muita coisa no sermão, né? Não contar muita piada sem graça, coisa desse tipo. Eles vão me caguetar para minha esposa, ela vai brigar comigo depois. Então a gente quer compartilhar algo que tem de fato nos angustiado, de fato tirado o nosso sono. Então não julgue isso por um bom sermão ou um sermão ruim, mas deixa Deus ministrar teu coração. Eu queria que fosse mais do que um ensino, mas que isso fosse uma ministração. Então antes da gente ler o texto que está proposto, eu queria fazer uma breve oração com você. Curva a sua cabeça, vocês oraram por mim, eu queria orar por vocês. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Nós queremos declarar nessa manhã, juntamente com todos os nossos irmãos que estão invocando o Teu nome nessa cidade agora, que nós somos completamente dependentes do Seu Espírito Santo. A Tua igreja não é um ajuntamento de pessoas interessadas em Te amar. A Tua igreja não é um ajuntamento de pessoas interessadas em ser zelosas pela palavra. A Tua igreja não é um ajuntamento de pessoas que prega o Evangelho e ama as pessoas. A Tua igreja, ela é, antes de tudo, a habitação do Teu Espírito Santo. Nós só somos igreja porque Você graciosamente, juntamente com o Seu Filho, nos deu o Seu Espírito. E nós Te pedimos nessa manhã para que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para que o Senhor se compadeça de nós, assim como aqueles que estavam à beira do caminho e clamaram, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nos ajude a nos despir dos nossos preconceitos teológicos, nos ajude a nos despir das nossas preocupações do dia a dia, das nossas ansiedades e crises existenciais. Nos ajude a se apresentar diante do Senhor como alguém que precisa ter os olhos abertos. É isso que nós Te pedimos nessa manhã. Quantas pessoas da membresia aqui dos irmãos se converteram aqui nessa casa? Nasceram de novo aqui nessa realidade? 1. Mais alguém? 2. 3, 4. Pode levantar a mão um pouquinho mais alto que eu não enxergo. 5. Ok. O resto vem de outras igrejas, é isso? Levanta a mão quem vem de outra igreja. A grande maioria. É aquilo que a gente chama do crente velho. Estamos em família então. Isso aqui é mais um culto, é uma reunião familiar. Vintage. Tu gourmetizou o termo, né? Bonito, bonito. Vou pegar para mim. Vintage. Eu sou crente vintage. Responda para si mesmo. O que te fez? Aliás, 2 perguntas. A primeira, por que tu congrega aqui? Responda para si mesmo, não. Preciso de 3 voluntários.
Vamos conversar. Alguém pode levantar a mão e dizer: eu congrego aqui por causa disso. Eu também. Quem mais? Glória a Deus. Olha. Bem. Próxima pergunta, né? O que tu estava procurando quando tu estava num processo de transição de igreja? E hoje a gente vive um fenômeno que ele é único na história da igreja, que é um processo de migração nacional, né? Ele é muito recente por causa do processo de globalização, por causa da explosão das denominações e igrejas independentes, né? É aquela coisa, hoje numa cidade por exemplo, existe bar, farmácia e igreja. Gente, dá para escolher. E é interessante que na década de 80, na década de 90, principalmente com a ascensão do neopentecostalismo no Brasil, as pessoas elas buscavam uma igreja porque elas estavam passando por crises na sua vida, né? Eu lembro que quando eu era pequeno passava aquele carro da Universal perto de casa. Se você está com um problema no casamento, se você está com problema de alcoolismo, se você tem problemas com finanças, se você é corintiano, não, tô brincando. Isso aí é uma coisa de se libertar da misericórdia. Saudações rubro-negras, pronto, agora eu vou apanhar. Pronto, levei 10 minutos para ser aconselhado a segurar o microfone. Cara, é meu recorde. De verdade, na maioria dos lugares, em 2 minutos eu já tinha 12 anos, eu não sei segurar isso aqui, mas vai dar certo. Eu tenho que arrumar um do R.R. Soares para mim, assim. Aliás, do Silvio Santos, perdão. Pior ainda, não sei usar aquilo lá. Fica muito chique, eu acho que fica meio metido assim, eu me sinto mal. Aí fica sobrando uma mão aqui, eu não sei o que fazer com ela. Só que depois, irmãos, aconteceu uma outra mudança, porque essas pessoas, os nossos pais foram para essas congregações porque estavam com problemas, e foi legítimo, muita gente experimentou milagres, sinais, maravilhas, e você começa a obedecer a palavra de Deus, a tua vida ela vai mudando, né? Só que essas mesmas igrejas, chegou uma hora que essas pessoas elas começaram a encontrar problemas lá dentro, né? Tinha pão, tinha peixe, né? Tinha bases elementares do evangelho, mas elas começaram a encontrar problemas. E aí, isso gerou aquilo que eu acredito que é o maior campo missionário da igreja ocidental, que é a igreja ferida, que é as pessoas que foram feridas pela igreja, machucadas com a igreja. E isso gerou, então, um novo paradigma, um novo centro controlador que motivava ou que motiva as pessoas a procurar uma igreja. Hoje, o grande lema de procura por uma igreja local: eu estou à procura de uma igreja bíblica. Eu estou à procura de uma igreja saudável. Mas aqui, aparentemente, nós podemos perceber, então, que a nossa procura por uma igreja local, ela se tornou um pouco mais nobre. Sim ou não? Mas o que eu queria desenvolver com vocês essa manhã é que se nós estamos procurando uma igreja bíblica para nós, as nossas intenções podem estar tão comprometidas do que procurar Jesus apenas para Ele curar as nossas enfermidades, restaurar a nossa vida financeira, arrumar o nosso casamento, resolver nossos problemas. Porque uma igreja bíblica, Tiago, se tornou um novo objeto de consumo da igreja ocidental.
Uma igreja bíblica? Para mim. Uma igreja saudável? Para mim. A gente só gourmetizou o prato. A gente ainda está tratando a igreja como um prato no cardápio. Isso é um problema que a gente precisa enfrentar. E eu gostaria de só fazer um adendo em relação a esse assunto que a gente vai falar hoje. Porque assim, existem... Já pararam para perceber que muitas vezes a gente ouve algo no domingo e aquilo vem muito de encontro com as nossas convicções, aquilo realmente traz uma clareza para como nós devemos andar. Só que no dia seguinte, nas pressões do dia a dia, a impressão que dá é que a gente falha, a gente não consegue praticar aquelas coisas. Eu digo assim, que se o irmão mora muito longe da igreja, quando ele ouve uma pregação sobre casamento, na volta para casa dá tempo dele brigar com a mulher. Dá tempo dele se reconciliar com a mulher, dá tempo de brigar de novo. Quem aqui já passou por isso, irmão? Fala que não fui só eu, porque eu não sou o único ser humano aqui. Então sabe o que é o mais legal? É que a segunda-feira, o amanhã, vai mostrar pra gente que as coisas não são tão simples assim. E a complexidade dos dilemas que nós enfrentamos na segunda questiona a objetividade dos conselhos que a gente prega no domingo. Que a gente, como pastor, a gente pode chegar aqui e falar de questões objetivas, de passos, meios, ingredientes na receita para você ser o super crente amanhã. Só que o amanhã nos aguarda com questões que desafiam a nossa teologia. Quarta-feira eu estava conversando com o Thiago e ele estava falando sobre um dilema que eles passaram em família com o filho dele alguns anos atrás. Irmão, ali não tem teologia sistemática não. Ali não tem curso para pastor. Ali não tem experiência de ministério. Ali é Deus, me ajude. Então, onde que eu quero chegar com isso? É que nós precisamos nos habituar em trabalhar na nossa igreja local questões que elas são mais subjetivas. Questões que aparentemente questões que aparentemente no final desse culto você vai falar: vamos parar de ser tão pragmáticos. Nós precisamos parar de pensar em um sermão que ele dialogue com os nossos dilemas da segunda-feira, mas nós precisamos começar a pensar a igreja. Todo mundo aqui é plantador de igreja. Nós procuramos uma igreja local porque nós queríamos uma família para pertencer. E porque nós temos uma igreja para plantar. Mas não importa se a igreja é boa, se a igreja é ruim, se é longe, se é perto. Se o louvor é bom, se o louvor... A gente para de ser sommelier de culto, né? Então, isso aqui é uma conversa em família. Isso aqui é uma reunião que a gente precisa tratar de alguns problemas, compartilhar alguns anseios, levantar algumas questões. E a primeira que eu levantei é o seguinte: a gente conseguiu perverter até a nobre busca por uma igreja local saudável, por uma igreja local que é bíblica. Porque em nossos dias nós vemos que existem muitas pessoas que procuram uma igreja bíblica, que procuram uma igreja saudável, mas é uma igreja para consumo. Então Mateus capítulo 16, quem abriu lá? Só faltou eu abrir, né? Tá. Mateus capítulo 16 é um texto conhecido, que ele vai revelar aquilo que seria o nosso grande dilema nos dias atuais. A passagem aonde Jesus ele chega para os seus discípulos, ele pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Aí uns vão falar, uns estão falando que você é Elias, outros que você é Jeremias, outros que você é um milagreiro, outros que você é João. Aí ele pergunta para os seus discípulos: mas vós, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado Simão, porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso aí, foi o Espírito de Deus. Então, gente, vamos lá. Quem foi que deu a revelação para Pedro de que Jesus era o Cristo? O Espírito Santo. A confissão de Pedro, ela era uma confissão coerente com tudo que o Antigo Testamento falava sobre Cristo. Uma confissão bíblica. Uma confissão assertiva. Então, irmão do céu, eu fico tentando imaginar Deus te dar uma revelação.
A gente já gosta de receber uma revelação de Deus, né? Mas receber uma revelação de Deus sobre Deus, e a primeira pessoa para quem você conta essa revelação é Deus. Uau! Cara, eu ia me sentir Nossa vida. Pensa num crente que ia se sentir espiritual. Deus me deu uma revelação sobre ele, a primeira pessoa para quem eu contei foi ele. Uau! Aí logo em seguida, no mesmo capítulo, Jesus ele começa a falar sobre a sua missão. Eu tenho que ir para Jerusalém. Eu tenho que padecer na mão dos sacerdotes, dos escribas e dos líderes. Eu tenho que morrer e ressuscitar no terceiro dia. Aí vem o nosso irmão, o campeão, que nos representa nessa hora, Pedro. Mestre, isso não vai te acontecer. Fica tranquilo, nós vamos te salvar. Irmão, olha a insanidade. Cara, isso aqui é louco. O irmão consegue ir do céu ao inferno. É o cara que ora em língua, profetiza, recebe palavra e tal no meio do culto, e na hora de ir embora, tá brigando com a mulher no carro já e já tá louco. Então quando a gente vai do céu pro inferno, fica tranquilo, tá na Bíblia, irmão. Tá? Até esses dilemas da nossa inconstância espiritual encontram um espaço no Evangelho. A forma como a gente lida com isso. Mas olha a insanidade. Ele tinha recebido uma revelação de que Jesus era o Cristo, ou o Salvador. Meia hora depois ele está tentando salvar o Salvador. Calma aí, Salvador, nós vamos te salvar. Olha que contradição. Quem se identifica quando a gente é confrontado, quando a gente conhece os credos, a gente conhece a Bíblia, a gente tem uma profissão de fé saudável, a gente é crente vintage, a gente é crente vintage, mas a segunda-feira testifica contra nós. Os nossos casamentos testificam contra nós. A nossa vida no lugar secreto testifica contra nós. Aí amanhã a gente tem que lidar com um sentimento de frustração. Deus, eu não consigo. É difícil. Mas o nosso amor é sincero. A gente está disposto a matar César para proteger Jesus, porque a gente ama esse cara. Mas na sinceridade do nosso amor por Jesus, a gente está atrapalhando ele. E ele tem que, para nos salvar de nós mesmos, ele tem que olhar para nós e dizer: arreda-te, Satanás. Então qual que é o problema que a gente encontra aqui? É que desde os primórdios da igreja, nós corremos o risco de ter uma ortodoxia bíblica e uma cosmovisão mundana. Igrejas bíblicas não me impressionam mais. Igrejas que levam o rótulo de saudável não me impressionam mais. Nós estamos aí celebrando a Reforma Protestante, né, dia 31. Nós não somos salvos pela nossa assertividade doutrinária. Embora a Reforma Protestante foi o maior e mais expressivo movimento de restauração das doutrinas cristãs da história da igreja, nós temos que reconhecer isso. Mas o fato de eu ter uma profissão de fé bíblica não significa que eu não tenho uma cosmovisão mundana. Os nossos valores, os nossos conceitos, as nossas definições de sucesso, de fracasso, aquilo que a gente elege como centro controlador dos nossos anseios, as razões que estão intrínsecas ao nosso coração, pelo qual nós chamamos algo de belo, ou pelo qual nós chamamos algo de feio. O irmão ali falou: eu vi simplicidade, e isso me cativou. Normalmente a gente não gosta de simplicidade. A ideia de um Jesus que nasceu numa manjedoura é bonita para o Filho de Deus e não para o nosso filho. Porque quando começa a faltar fralda, cara, a gente fica desesperado. Porque quando faz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos que 95% das roupas que teu filho usa é roupa que ele ganhou,
E você às vezes não tem condição de levar a tua filha mais velha numa Marisa para ela comprar uma roupa nova. Você fala, Deus, por quê? Ah tá, o meu filho pode nascer numa estrebaria que cheirava estrume, num coxo onde os bichos comiam, e o teu tem que andar de roupinha nova. Filho de Deus, pequeno Cristo. Os nossos valores, os nossos princípios, eles ainda precisam de reforma. A forma como a gente vê a vida ainda não foi afetada pela forma como a gente lê a Bíblia. E a gente precisa se questionar onde é que a gente está errando. Sofisticação no nosso entendimento não falta mais. Todo mundo aqui tem um entendimento básico do que é cristianismo, do que é igreja. O Guedes mandou uns material que eles estão escrevendo aqui para a igreja local. E aí eu não abri ainda, né? Porque às vezes para mim responder WhatsApp, Paulo respondia as cartas dele mais rápido, mas eu vou chegar lá. Aí eu uso meus filhos, desculpa, né? Eu tenho 4 filhos. Antes de abrir eu falei, tá top. Por quê? Porque eu conheço ele. A gente pode sentar junto, a gente pode refinar isso aí, mas já tá bom. Sabe por quê? Porque lá na África, Guedes, eles não têm isso. Os nossos pais da igreja não tinham o Novo Testamento. Eles tinham uma palavra. Foi para pensar que Paulo não tinha Romanos? João não tinha João. E eles deram a vida por uma causa que a gente tem vergonha de padecer. Porque na hora de confessar Cristo como Salvador, a gente é inspirado pelo Espírito. Mas na hora de abraçar a missão do Cristo, a gente cede a Satanás. Porque na verdade Pedro não estava querendo salvar Jesus. Estava querendo salvar a esperança que ele tinha em Jesus. Porque se o Salvador dele morresse, o que ia sobrar para ele? Porque no fundo, sabe por que tem de se salvar? Porque lá no fundo a gente ainda tem um medo que dê errado. Lá no fundo ainda, cara, e se der errado? Então eu preciso ter a Deus de como Ele deve cuidar de mim. Eu vou agarrar num jejum, umas orações. Aí se Deus não responder, eu vou investir num curso sobre oração e jejum, para ver como é que eu oro melhor, para ver como é que eu jejuo melhor. Aí daqui a pouco eu estou transformando minha vida numa macumba para Deus, para convencer Ele de que do meu jeito dá mais certo. Porque no fundo dele dá errado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como não tem esboço, então vamos inverter a ordem que eu não criei. Então não tem meta, mas daí a gente dobra a meta quando cumprir a meta, né? Então vamos lá para a parte final. Veja bem. Olha como os nossos valores estão invertidos. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Quem levou Jesus para um monte alto foi o capeta. Tem 12 anos que eu trabalho com o processo de revitalização e plantação de igreja. Eu tenho 31 anos, irmão, mas eu estou igual carro de prefeitura, eu estou rodado. É bom de ano, mas é ruim de quilometragem já. Já tem umas andanças aí já. É 12 anos de ministério e agora que a gente teve um ano sabático, que por incrível... Olha que como Deus é bom, Thiago. Ele se encerra esse final de semana. E eu estou encerrando o meu sabático aqui. Eu nunca vi nesses 12 anos um pastor chegar para mim e falar assim: Bartô, eu tô com um problema, minha igreja está crescendo demais, o que a gente está fazendo de errado? Tá vindo muito membro, cara, a gente deve estar errando em alguma coisa, tá entrando muito dinheiro, a cota de crente pobres acabou rapidinho, só tá vindo crente rico agora, só empresário, só gente bonita,
gente que não dá problema. O que a gente está fazendo errado? Ajuda, cara. Mas frequentemente eu atendo pastores que se perguntam, cara, por que a gente está aqui tantos anos e não cresce? Por que o caixa não dá nem para pagar o aluguel? A gente questiona se é Deus que está nos levando para o deserto, mas a gente não questiona quando a gente está num monte alto. Eu já vi irmão chegar e falar, fui promovido no meu emprego, preciso te contar esse testemunho. Olha a bênção, pastor. Fala. Então, eu ganhava R$ 1.500 por mês. Agora eu vou ganhar R$ 4.500. A questão é que é assim, é um pouquinho mais longe de casa. Né? Meu emprego antigo era 10 minutos de casa. Esse aqui eu tenho que atravessar a cidade, mas é o seguinte. Tudo bem que eu vou ter que ficar com o celular ligado direto e se precisar acontecer alguma coisa na empresa, eu tenho que ir lá resolver o BO. Mas é 4.500, né? Até o dízimo vai ser... Ele espiritualiza e ele vem quase que subornar o pastor com o testemunho dele. Né? Não, porque o dízimo vai ser maior agora. E outra, eu não sou apegado a essas coisas para poder investir no reino. Ele só vai... A família dele vai ter ele menos. Deus vai ter ele menos. A igreja vai ter ele menos. Mas ele vai ter mais dinheiro. E ele chama isso de bênção. Eu nunca vi um irmão chegar e falar, tem uma bênção para te contar, pastor. Fui demitido. Aqui tem? Ah, tá um pouco melhor. Vou ter mais tempo para a família. Vou ter mais tempo para a igreja. Tá, e as finanças? O seu barriga, dia 10, cobrando aluguel? Não sei, você não vê depois. O seu barriga chega dia 10 para mim, não sei que dia que chega para você, mas eu não tenho 14 meses de aluguel atrasado. Glória a Deus, nunca atrasou nenhum. Eu nunca vi alguém chegar e falar, rapaz do céu, pensa no emprego bom. Eu ia falar pastor, né? Mas também tem pastor que é patrão. Mas que patrão endemoniado que Deus me deu. Ele não pode me ver que ele me xinga, ele me persegue lá. Eu nunca vi alguém chegar e contar uma bênção dessa. Mas se a gente tem um patrão que é crente, a gente fala, nossa, que benção. Fui promovido, que agora eu tenho um patrão que me entende, a gente até louva a Deus no horário de almoço. Mas eu fico pensando assim, só um crente bom pode ter um patrão ruim. Porque se o teu patrão é ruim e o funcionário é ruim, não vai ter virar outra face. Vai dar uma tragédia ali, irmão. Mas, se você é um crente que entende pelo que você foi salvo, só você pode ter um dia mal. Só você pode levar uma fechada no trânsito. Porque tu não vai sacar uma pistola para atirar na pessoa. Minha mulher não está aqui, dá para falar. Só um crente maduro pode ter uma mulher ruim. Só uma mulher madura pode ter um marido ruim. Sabe por quê? Porque lá em casa é assim, se a Ju surta comigo, ela encontrou um crente. Então a única pessoa do mundo com que ela pode surtar é um crente. E se eu surto com a minha mulher, eu estou surtando com a pessoa certa. Que a única pessoa que pode me aguentar é a mulher crente. Uma mulher que não amasse Jesus já tinha mandado embora há muito tempo. Só que a gente passa a vida toda tentando mudar o outro. Para ver se a gente sofre menos. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí, a impressão que dá é que a gente começou a tropeçar naquilo que é óbvio. A ponto de se esquecer dos valores que guiam a nossa fé. Teve um dia que o Senhor falou comigo quando... Eu sabia, cara, que em casa não tinha nada a ver comigo, porque aquele dia eu não tinha deixado coisa fora do lugar. Eu tinha feito tudo certo. Sabe aquele dia assim que você sabe que se você pisar na bola você vai dar mancada, mas você não pisa na bola? Tipo, você na linha certinho. O dia inteiro me cobrando, irmão. Mas o que está acontecendo? Daqui a pouco eu parei, o Senhor me trouxe a lucidez, a sensibilidade e o discernimento. Anote essas palavras. Lucidez, sensibilidade e discernimento. 4 crianças. Mulher de pastor. Mulher de pastor pobre brasileiro. Essas coisas não podiam existir na mesma frase. Proibir. Ser pastor pobre brasileiro não dá, irmão.
Oxi! Aí o Senhor falou comigo, a única pessoa com quem ela pode surtar é você. Porque ela está dizendo, com esse desabafo dela, que você é o lugar forte dessa casa. Então se tem uma pessoa que aguenta a dor dela, é você. Dê graças a Deus, porque no espírito dela ela está dizendo, ele é mais forte, ele aguenta. Depois que o Senhor falou aquilo comigo, eu comecei a me sentir honrado de levar esporro dentro de casa, irmão. Aí tem dia que eu falo assim, amor, você está cansada, né? Pode surtar comigo. Mas pode, não briga com as crianças, não xinga os cachorros, não reclama dos irmãos, mas pode surtar comigo que eu sou um crente. Meu Deus, um pastor falando essas coisas. Irmão, a igreja que não está pronta para ter um pastor humano, ela não reconhece um Cristo que se fez carne. Se a gente não consegue ensinar os nossos irmãos a ter um pastor humano, a gente vai ensinar o quê para os nossos irmãos? Claro que a gente tem que ser referência. Claro que a gente não está com problema no casamento. Claro que ninguém lá está querendo ir embora de casa e lá é um lar saudável. Mas um lar saudável abre espaço para ter essas coisas. Veja bem, quando a gente entende os nossos fundamentos e lidar com problemas e não evitar problemas. Porque daí assim, aquela fora do lugar, ela é vista por alguém que vai virar outra face. Aquela pessoa que acorda mal-humorada, ela vai se dar de encontro com uma pessoa que entregou o dia dela para Jesus e está pronto para qualquer coisa. O marido que não casa para ter uma esposa, ele não vai se frustrar se em algum momento as expectativas dele não forem atendidas. Porque ele não casou para ter uma mulher, ele casou para dar um marido. A gente não engravida para ter filho, a gente engravida para dar um pai. A gente não arruma emprego para ter um dinheiro, a gente arruma um emprego para abençoar aquela empresa comigo. Pode parecer orgulho, a Ju fala, mas tu é muito orgulho. Eu falo, não, sou convicto. Eu casei para você, eu casei com você, porque eu sou o melhor presente de Deus para tua vida, amor. Ela fala assim, nossa vida, ele é um nojo, né? Eu falo, não, é isso aí. Deus te presenteou comigo. E não é orgulho. Todo dia eu tenho que acordar e na hora de escovar os dentes, olhar para o espelho e falar, pai, me lembra que eu sou um presente para tua filha. E não uma desgraça na vida dela. Não faço esquecer disso. Eu casei para dar marido, não casei para ter esposa. Então, quando a gente começa a falar essas coisas, a gente vê que existe um centro controlador da forma como a gente enxerga as coisas, que ele não está batendo. E ao meu ver, uma das razões pelas quais a gente tem uma cosmovisão mundana, apesar de ter uma ortodoxia bíblica, é porque nós temos falado muito sobre a definição e sobre a eficácia do Evangelho. Nós sabemos definir o Evangelho teologicamente. O Evangelho é o meio pelo qual Deus nos salva através de Cristo, por meio da obra do Espírito Santo. E a gente acha texto bíblico para isso, a gente canta canções sobre isso, a gente ensina sobre isso, a gente evangeliza falando essas coisas. Então a gente consegue definir o Evangelho. A gente também entende sobre a eficácia do Evangelho. O Evangelho nos salva, o Evangelho nos restaura, o Evangelho redime toda a criação. O Evangelho é o meio pelo qual Deus vai restaurar o seu povo e depois redimir toda a terra. O Evangelho alinha cada parte da minha vida, da minha existência e tudo mais. Só que eu acredito que muito pouco tem se falado sobre a natureza do Evangelho. O espírito da coisa. E não é de se admirar que enquanto nós, igreja, nós temos visto que nós temos feito muita coisa, não falta culto em Curitiba. Não falta igreja aberta em Curitiba. Não falta atividade religiosa na nossa programação semanal. Mas nós temos feito muita coisa e isso não tem produzido o fruto daquilo que o Evangelho diz que deveria produzir. Nós temos produzido muito resultado. 40 e tantos milhões de cristãos, ou de irmãos, ou de pessoas que se dizem evangélicos no Brasil. E a gente tem um dilema para tratar, um símbolo de um dilema, porque na verdade aquilo foi só um estopim de algo que a gente lida no dia a dia. Essa semana a gente teve um dilema chamado Rio de Janeiro.
ter 4 filhos não me fez tomar antidepressivo, mas se eu ficar em rede social todo dia, eu acho que eu tenho que partir para o antidepressivo, porque daí eu vejo que quando a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão interna, onde é que a gente está errando, a gente começa a teologar na rede social. Aí todo mundo vira especialista em criminalidade, em sociopolítica, em teologia, e a gente fica lá filosofando. Enquanto tem pastores esquecidos no Brasil, que estão lá, numa favela no Rio de Janeiro, tentando olhar para aquela mãe, e ele não tem uma teologia para falar para ela. Ele só tem que olhar para aquela mãe que perdeu um filho que era traficante e dizer: Senhora, Deus está no controle. Então a gente perdeu de vista aquilo que é a natureza do Evangelho, a sua parte subjetiva. E veja bem, Hebreus capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: importa é que nos apeguemos com ainda mais firmeza às verdades já ouvidas, para que jamais nos desviemos dela. Então eu acredito que nós não temos construído em cima das verdades que nós já ouvimos, por causa da ânsia de ouvir novas verdades. Quem foi que disse que todo ano Deus tem que me dar uma palavra profética? Quem foi que disse que ao fim de todo o jejum, de todo o tempo de oração, a gente tem que sair dali com uma resposta, uma diretiva? Deus falou com Abraão: sai da tua terra. Voltou a falar com ele décadas depois. Deus falou com Abraão: vou te dar um filho. Voltou a falar com ele décadas depois. A gente perdeu a habilidade ou a humildade de olhar para os nossos irmãos e dizer: não sei. Eu estou encerrando um sabático na minha vida nesse final de semana, por conta de toda uma movimentação que Deus fez na minha casa, com base em algumas direções. E Deus me deu uma direção no ano passado, mudou minha trajetória. E eu pensei: vou passar esse ano inteiro andando na linha com Deus, né? Vivendo esse sabático, imergindo na vida da minha nova igreja local. E do dia 31 de outubro até o dia 3 de novembro eu vou sair com uma direção de Deus, né? Irmão do céu, eu perdi uns quilos jejuando esse ano. Gastei tempo orando, buscando a direção de Deus. E essa semana eu tive que olhar para minha esposa e falar assim: não sei. Que mais difícil do que ter que olhar para tua casa e dizer não sei, é produzir uma direção carnal para vender alguém que tem aparência de espiritual. A melhor coisa que um homem de Deus pode falar quando Deus não fala nada é dizer não sei. Porque se Abraão tivesse olhado para se Abrão tivesse olhado para Sarai, porque Abraão nunca gerou Ismael. Se Abrão tivesse olhado para Sarai e tivesse dito não sei, calma, espera, mulher. Porque as nossas esposas, elas dependem que a gente traga diretivas, traga semente. Isso a biologia explica. O homem dá semente e a mulher dá um lugar para essa semente ser formada. Por isso que Deus colocou no homem o verbo semear, e Deus colocou na mulher o verbo gerar. Você entrega um espermatozoide para tua esposa, daqui 9 meses ela devolve um bebê de 4 quilos. Eu tinha uma casa e a minha mulher transformou aquilo num lar. Eu lembro que quando a gente casou, o Du chegou a conhecer essa época da casinha de madeira lá, né? Era cupim e lagartixa que segurava aquela casa, lembra? Só que era ajeitadinha, cara. Eu morava lá antes, ela parecia o pântano do Shrek, mano. Shrek 1, assim, era bonitinha, cara. A Ju chegou, olhou e bateu o olho assim e falou: tá igual um mocó. Eu falei: tá me tirando. Pô, eu sou limpinho, amor. Tudo ajeitadinho, o fogão aqui, ó, dá pra se ver aqui no fogão aqui, ó. Não, tá igual um mocó, não tem um vaso de flor dentro da casa. Entendi, então tá bom. Aí ela transformou aquilo num lar. As nossas famílias, elas não dependem de homens que tragam dinheiro para casa, mas elas dependem de homens que tragam direções para suas casas. E eu não estou sem direção. Eu olhei para ela e falei assim: não sei. Ela falou: mas o que a gente faz? A gente fica no que Deus falou. Qual foi a última direção? Amor, aquieta. A gente vai esperar no Senhor. Qual foi a última direção que Deus deu? Então está aqui.
Isso é difícil. E a gente levou isso para o âmbito eclesiológico. A gente sai daqui, nossa, que top! E domingo, qual que vai ser o próximo? E domingo? Daí a gente faz 3, 4, 5, 50 conferências durante o ano. Curso e sei lá o quê. Ouvindo verdades, mas a gente não está conseguindo se apegar a elas. Importa que nos apeguemos às verdades já ouvidas para que jamais nos desviemos delas. Então, não estamos procurando a próxima revelação do momento. A gente está tentando discernir qual que é o próximo passo do processo, com base naquilo que a gente já recebeu. Então, o que é nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas? A gente precisa construir meios para que essas verdades não se percam. A gente precisa cavar. Vamos lá. Quem aqui conhece o credo apostólico? Ou, para quem era católico como eu, até os 15 anos, a oração crê em Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Aqui é o resumo da obra terrena de Jesus, que sucede, a revelação do Deus Criador de todas as coisas. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. Quem era católico vai dizer católico, quem é evangélico vai dizer na Santa Igreja Universal, é a mesma coisa. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quantos sujeitos existem nessa oração, ou nesse credo, ou nessa confissão? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja. Vamos lá. Deus é objeto da nossa fé. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Vamos ficar nesse ponto primeiro aqui. O que existia antes de Deus criar todas as coisas? Deus. João capítulo 17. Glorifica-me com a glória que eu tinha com você antes da fundação do mundo. Então, antes de Gênesis 1, vem João 1, porque antes de Deus criar, ele era. No princípio Deus criou. Não, no princípio era o verbo. Então João 1 vem antes de Gênesis 1. E o que era Gênesis 1? Aliás, antes de Gênesis 1, antes da criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquilo que Agostinho de Hipona chamou de trindade. Tá? A trindade, ela pode ser vista por três questões, três ênfases, ou três perspectivas possíveis. A trindade imanente, a natureza da trindade. Eles são iguais em natureza. Os três são onipotentes, os três são oniscientes, os três são onipresentes. Os três são amor, os três são fidelidade, os três são justiça. Isso é a trindade imanente, a natureza dos três. Compartilham da mesma substância. Aí tem a trindade econômica, ou seja, como é que a trindade ela atua na criação e na redenção. O Pai fala, o Filho é o verbo, o Espírito pairava sobre as águas. O Pai elege, o Pai adota, mas é o Filho que redime. É o Espírito que santifica e depois glorifica. Então você lê Efésios 1 quando você chegar em casa, e você vai ver que existe uma ordem, E não tem a ver com o maior ou o menor, é uma família. Cada um tem um papel. O homem coloca a semente dentro de casa, a palavra, o verbo pelo qual a casa se move, mas ele depende da mulher para gerar aquilo ali. Então, não há um subordinacionismo, há uma ordem de papéis, acabou. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho envia o Espírito. Isso é a trindade econômica. Mas existe um terceiro elemento que a teologia vai chamar de a trindade imanente. O que é a imanência da trindade? É a relação eterna. O Pai e o Filho vivem, existem, são para amar o Espírito. O Espírito, o Filho, existem para amar o Pai.
E é um compartilhamento de amor contínuo, que transbordou em... Aqui não é Bíblia, tá? Aqui é a minha imaginação, a minha poesia. Eu fico imaginando o pai e o filho conversando na eternidade. Vamos dar uma casa para o Espírito. Para ele ter alguém para amar além da gente. Eu fico imaginando o pai e o Espírito. Vamos dar uma noiva para ele. Para tornar ele pai. Igual a mim. E para ele ter um objeto de amor fora disso aqui. Eu fico imaginando o filho e o Espírito. Vamos dar uma família para ele. Filho, tudo igualzinho a mim. Para ele ter mais lugares para despejar o amor dele. E aí ele cria. E aí ele redime. A doutrina do amor cristão, ela é dividida em 3 partes, né? É o amor próprio, eu me amo. Aí depois vem o amor mútuo. Eu tenho um amante, eu tenho um objeto da minha afeição, um objeto do meu amor. Aí eu encontrei a Juliana, minha esposa, onde eu derramava o meu amor. Mas o ápice do amor cristão é o amor consumado, onde eu e ela nos juntamos para amar um terceiro. O dia mais emocionante da minha vida foi quando, o dia que a Helena nasceu. E não tem nada de bonito, porque aquela maternidade lá parecia um açougue, irmão. Misericórdia, 17 horas de trabalho de parto. Eu olhava para o lado assim, quando achava que a minha mulher estava ruim, eu olhava e falava, misericórdia, o que eu estou vendo aqui? E aquilo foi o momento mais romântico, belo, que eu já vivi com a minha esposa. Porque eu estava olhando para ela e falando, cara, você é mãe do meu filho. Você não está pensando em você, eu não estou pensando em mim, e a gente está pensando num terceiro. Ninguém ali pensava em si. É o que a teologia vai chamar de amor consumado. Então, o objeto final do amor cristão não é amar a Deus. Durma com esse barulho, eu vou ter que ficar até o final do culto tentando explicar isso aqui para não parecer heresia, Tiago. Pastor Paulo Borges Júnior diz que toda boa verdade já tem que ter um alto potencial de se tornar heresia. Deus não está preocupado se você ama Ele primeiramente. Deus está nos redimindo para nos chamar para amar o que Ele ama. Amor consumado. Hã? Você falou quando? Acabou com a minha revelação, por isso que ninguém deu glória a Deus, eles já sabiam? Falando uma frase bonita, com musiquinha atrás, pensei, agora a igreja vai querer chamar, Deus! Tô brincando. Veja bem, a criação, ela nasce do transbordamento da Trindade. Então os 3 se reúnem para amar um outro. A igreja, ela não é divina em atributos incomunicáveis. A igreja não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Ela não é imutável, ela não é autossuficiente. Mas nos atributos comunicáveis, de acordo com 2 Pedro capítulo 1, nós somos participantes da natureza divina. Então amor, bondade, alegria, justiça, são elementos que estão sendo comunicados parcialmente nessa era e serão comunicados em sua totalidade no momento da ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. No que se refere à trindade econômica, nós não fizemos nada. A gente não ajudou Cristo a redimir nada, a gente não ajudou Deus a eleger nada, a gente não ajudou Deus a fazer nada. A gente é apenas o alvo da redenção. Só que no que se refere à trindade imanente, a igreja é a 4ª pessoa da trindade. Aí aqui é o 4º sujeito da nossa confissão de fé. Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja. Que nós somos a extensão disso aqui. Nós somos a igreja ela resulta desse transbordamento. Nós somos nascidos da Trindade. Mas a nossa vida
tem negado a nossa natureza. E é por isso que nós temos padecido demais. Porque a vida cristã, ao invés de ela se tornar um processo pelo qual nós nos apropriamos de quem Deus diz que nós somos, ela se torna um contínuo processo de rejeição daquilo que a gente é. Porque ao invés de aceitar quem nós somos e assumir quem nós somos, o que é a maturidade cristã, ao seu ver, Felipe? É o crente maduro, é aquele que assumiu quem ele é em Cristo. É só isso. Mas a gente passa a vida inteira lutando contra quem a gente é. Porque quando Deus pede para não pensar em si, a gente se bate. Quando Deus pede para depender, a gente se bate. Quando Deus pede para colocar o outro em primeiro, a gente se bate. Uma coisa é você passar 25 anos de casado e nunca ter traído a tua esposa. Outra coisa é você ter amado a fidelidade durante esses 25 anos. Então o fato de nunca ter existido um adultério num casamento não significa que aquele casamento está fundamentado em fidelidade. Porque o homem fiel não é aquele que não trai a sua esposa. O homem fiel é aquele que ama a fidelidade. É diferente. Não é fazer o que Deus manda, é gostar de fazer. Essa é a diferença da lei de Moisés para a graça. Deus olhou e falou, não, vocês estão fazendo tudo certinho. Deus olha para a esposa dele, lava a louça, costura, passa, pega os filhos na escola. Olha que perfeição. Ele está olhando lá para os fariseus do meu exemplo. Cara do céu, não tem que falar de vocês. A única questão é que vocês não gostam de fazer isso. Pensa tu casar com uma mulher assim, ó. Ou ter um marido, aquele cara que passou em todos os cursos de maçonaria no Brasil. O cara zica, assim. Esse cara aqui não tem. O cara foi legendário, maçonaria. O cara conserta carro. É o Rodrigo Hilbert crente. Bonito além de tudo. Ele só não gosta de nada daquilo que a gente faz. Ele só não gosta daquilo. Ele não faz por amor. A maior porrada que eu levei da minha esposa, eu estava imerso num tempo de ativismo religioso, onde eu já tinha dado modo automático há muito tempo. Ela falou assim, eu não quero que você esteja comigo e com as crianças, eu quero que você goste de estar comigo e com as crianças. Eu falei. Aí o Espírito Santo perguntou para mim, quantos anos teu filho tinha quando você se tornou pai? Porque eu não me tornei pai dia 22 de abril de 2017. Eu demorei para me tornar pai. E dói. E na verdade eu deveria ter me tornado pai antes de parir um filho. Eu não tenho identidade. É a mesma coisa a vida cristã. E é por isso que a gente está ali, tentando levar Jesus para o Calvário. Tentando salvar o Salvador. O que ele diz em seguida? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que por amor de mim, perder a sua vida, achá-la. Ou seja, a gente vai pregar salvação para quem está perdido. Mas depois que é salvo, a gente vai pregar perdição. Porque a última coisa que alguém que está salvo precisa é tentar se salvar. Então nós não vem para a igreja para salvar casamento. Quem já está salvo não vem para a igreja para salvar casamento. Quem já está salvo não vem para a igreja para salvar a vida financeira. Quem já está salvo não vem para a igreja para salvar a felicidade, para salvar o ministério. Quem vem para a igreja, como quem já é salvo, vem encontrar formas seguras de se perder por amor de Cristo. Aí se você perguntar para mim, por que você está na igreja onde você está? Eu achei um lugar bom para me perder. E encontrei pessoas que também estão se perdendo lá. Então nós estamos indo para perdição. Todo domingo de manhã. Lá no Santa Felicidade. Quase se perde mesmo. E longe é. Meu Deus do céu. O problema é que a gente se tornou crente salvo que está tentando se salvar. Aí a gente não aguenta um irmão no dia ruim.
Aí a gente não aguenta um momento difícil na vida. Aí a gente não aguenta um casamento com turbulência. Aí a gente não aguenta um dia de uma fase financeira onde as coisas estão escassas. Aí a gente não aguenta um carro quebrar. Isso nos desestabiliza. Que a gente ainda está tentando se salvar. Mas aí tem um porém, né? A gente pode colocar isso tudo. A gente pode pegar a ideia de que a gente não está aqui para se salvar. E a gente vai fazer o quê então? Se eu não preciso me salvar, então Deus quer que eu viva para quem? 2 Coríntios capítulo 5, verso 15 diz que Ele morreu para que todos aqueles que nele creem não vivam mais para si mesmo, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós devemos viver para Cristo. Ok, mas tem um porém, Jesus não está aqui. O Cristo encarnado está sentado à destra do Deus Pai agora. Mas no dia da conversão do apóstolo Paulo, João Calvino diz que essa foi a primeira revelação que Deus deu para o apóstolo Paulo. Quando Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo cristão. E a primeira coisa que Jesus ensina para Paulo é que Cristo e a igreja são um. E o fundamento da doutrina de Paulo acerca da igreja é que Cristo e a igreja são um. Toda a eclesiologia de Paulo, ela gira em torno dessa verdade. Cristo e a igreja são um. Então, igual eu estava falando com o Thiago e com o Eduardo esse final de essa quarta-feira, a gente é tão ávido em fabricar ídolos que a gente pode transformar o nosso amor a Deus em um ídolo. O Novo Testamento não fala sobre o amor a Deus mais do que ele fala sobre o amor de Deus. Deus está mais interessado em você amar o teu irmão do jeito dele do que amar ele do teu jeito. Porque a gente pode fazer igual o Pedro, a gente pode oferecer para Deus um amor sincero que está se opondo a ele. Mas aí em João 13, e aí eu vos digo que o novo mandamento importa mais para o Novo Testamento do que o primeiro mandamento. Isso é quase heresia, meu Deus do céu, mas vai dar certo. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o que acontece? Quando ele está criando o povo dele, quando ele está parindo a igreja nos evangelhos, ele está fazendo com que a Trindade materialize uma quarta pessoa, não em divindade, mas em comunhão. Vamos junto. E aí em João capítulo 17 ele diz o quê? Eu oro para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Aí em João capítulo 13 ele diz assim: amai-vos uns aos outros, assim como... Então, ele coloca um padrão eterno de relacionamento como a base pela qual a igreja é gerada. João capítulo 15 diz assim: assim como o Pai me amou, eu vos amei. Irmão, que verdade maravilhosa, olha isso. Jesus não nos ama porque somos amáveis. Jesus ama porque Ele é amado. Então, para Jesus te amar menos, Ele tem que ser menos amado pelo Pai. E para Ele ser menos amado pelo Pai, tem que acontecer uma coisa impossível, que é uma crise na Trindade. Jesus tem que ter quebrado uma vidraça que Deus não gostou. Tem que ter deixado uma louça para lavar, que o pai estava irritado naquele dia. Tem que acontecer, ele deve ter mentido alguma coisa que ele fez no colégio e não quis contar para Deus. Alguma coisa de errado tem que acontecer na Trindade, para o pai olhar para o filho e falar: não te amo mais igual antes. Te perdoo, mas feriu a relação, tá? Aí, se Jesus se sentir menos amado, ele vai nos amar menos. Pergunta: o amor de Cristo por nós está seguro ou não? Pelo amor de Deus. Assim como o Pai me amou, eu vos amei.
Mas vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, ele diz assim: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então eu não amo o meu irmão porque ele é amável. Eu amo o meu irmão porque eu sou amado. Mas a gente está encontrando motivos para amar o irmão, enquanto a gente diz nas nossas canções que Deus nos ama com amor incondicional. A gente está aceitando por obras quem Deus recebe pela graça. A gente está comercializando o amor numa família que foi fundamentada porque Deus amou pela graça. Está errado. Isso é a perversão da aliança. Isso é a prostituição da nossa relação. Isso é o cálice da condenação. Por mais que não hajam outros deuses sendo levantados aqui, a relação está pervertida. Porque o homem que nunca traiu a esposa, mas nunca amou a fidelidade, perverteu a relação. Talvez era melhor ter arrumado um amante. Teria aproveitado melhor. Porque foi um infeliz a vida inteira. Só para dizer que era fiel. Deus não recebe. É a mesma coisa a gente. Se for para servir Cristo à força, se for para achar um peso amar o irmão, vai pro mundão, irmão. Só vai com sabedoria, porque hoje em dia tá fácil de morrer. Não mexe com mulher traficante, não cai nas jogatinas e não bebe muito, mas mete o louco. Enfia o pé na jaca, quebra uma vidraça, fica doidão. Deus não quer que a gente sirva Ele à força. Viste meu servo Jó? E se eu te tirar tudo? É esse tipo de amor que Deus quer. Então assim, a razão existencial da igreja nessa era é a igreja. É um fim em si mesmo. Apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1: olha, o meu desejo é partir e estar com Cristo, mas por amor de vós eu julgo que é necessário ficar. Então assim, o que a gente faz desde a hora que a gente se converte até a hora que a gente morre? A gente encontra na Bíblia princípios que obriguem a Deus a fazer o que a gente quer. A gente encontra meios para ascender ministerialmente na igreja, encontrar um lugar onde a gente é aceito. A gente encontra meios para se desenvolver na sociedade, seja na família, no mercado de trabalho, qualquer coisa, porque Deus está nos abençoando. Ou a gente encontra na igreja como única razão que justifica a gente estar vivo. A igreja é um fim em si mesmo. E uma coisa que tem corroído o meu coração é que parece que a gente amou mais o casamento do que quem vai casar. A gente virou cerimonialista ao invés de se tornar amigo do noivo. As plantinhas no lugar, vestido e tal. Como é que tá as coisas? O bolo tá bom? A gente capacitando líderes. Capacitando líderes, formando líderes. Ensinar a discipular, ensinar a pregar, ensinar a abrir igreja, fechar a igreja. Ensinar a liderar. E a igreja do primeiro século não tinha nada disso. Um monte de pessoa que a gente não receberia no ministério hoje, que a gente ia dizer que era incompetente. Quem quer colocar um pregador para dar aula de teologia, um pescador para dar aula de teologia, irmão? Mas eles tinham o que a gente não tinha: amor pela igreja. Amor pela igreja. Se um aspirante ao ministério, para qualquer coisa, nem que seja cuidar de uma mesa de som, irmão. Se um aspirante ao ministério não é consumido de amor pela igreja, tudo que a gente ensinar essa pessoa a fazer vai ser para potencializar as capacidades de um lobo e não para dar instrumento para um pastor. Por isso que para mim, todos esses cursos de capacitação ministerial que existe por aí, eles deveriam ter uma primeira pergunta: você ama a igreja? Você está disposto a morrer, a ir para Jerusalém e deixar teus irmãos te matar? Você está disposto a ser o cordeiro que vai ser colocado na mesa? Não. Tu não está apto para servir. Cara, imagine João
A gente está indo para a reta final. A reta é meio longa, igual Interlagos, assim, mas vai meio comprida. Imagine João Batista, no capítulo 3 de João. Quem tem a noiva é o noivo. As afirmações que ele vai fazendo, é necessário que ele cresça ou diminua. Do 1 ao 3. Aí tem uma hora que ele vai dizer assim: essa alegria já se cumpriu em mim. Eu fico imaginando poeticamente João, isso não vai existir literalmente, mas poeticamente. Faça bom uso da sua imaginação. A gente passa a semana inteira imaginando tanta coisa sem sentido. Dá uma viajada na maionese pro bem, irmão. Eu fico tentando imaginar João como padrinho de casamento, olhando para a cara de Jesus. E João falando: uau. Ele vai ter uma aliança eterna com o Bruno, cara. Ele tem o Bruno para ele. Daqui a pouco eu olho, cara, ele tem o Diego para ele. Ele salvou o Diego e a Júlia, a casa dele, cara. Aí eu olho o brilho no olho de Jesus. Caraca, ele salvou o Guedes, aquela traia, cara. Ele salvou eu. Essa alegria já cumpri. Aí eu olho o apóstolo Paulo. Meu, esse aqui era matador. Uma cicatriz enorme no pescoço, assim. O apóstolo Tiago decapitado, com uma cicatriz enorme. Eu acredito que os mártires vão ter as mesmas cicatrizes que Jesus tem, porque ele ressuscitou e o braço dele está lá até agora. Porque as marcas por amor a Cristo é o que a gente está construindo para a eternidade. E isso, a ressurreição dos mortos não precisa tirar. Pede para ver as costas do apóstolo Paulo na ressurreição, irmãos. E tu vai ver um homem marcado. E a gente vai falar: mas isso não era queda. Não, isso era amor. Isso não era o pecado. Isso a ressurreição não precisa mexer. Porque a gente vai entrar num lugar onde a gente vai pisar em ouro. Então aquilo, como o próprio Luciano subirá, aquilo pelo qual os homens dão a vida, hoje a gente vai pisar na eternidade. Mas a gente vai olhar um homem com as costas cheias de caroço e dizer: uau! Só que detalhe, o amor a Deus está produzindo fanatismo. O nosso irmão na carne, Ismael, está produzindo pessoas que amam mais a Deus do que a gente. Vocês sabem disso. Vamos falar de amor a Deus? O Islã dá de 10-0 na gente, cara. Mataram Jesus por amor a Deus. Mas o amor de Deus para com o irmão. Porque não adianta só amar o irmão, porque isso aqui não é filantropia. Se a gente falar de amar o irmão, isso aqui vira um clube. Ou uma quadrilha. Ou qualquer coisa que não seja uma família. Não é disso que a gente está falando. Mas se a gente amar o irmão com o amor de Deus, esse é o ponto. Não existe só uma religião monoteísta no mundo. Existe o judaísmo, existe o islamismo. Mas a fé cristã é a única que arroga para si dizer que Deus é família, que Deus é pai, que Deus tem um filho e que nós somos seus filhos. Então o que distingue Islã, judaísmo e cristianismo não são as nossas ortodoxias, não é apenas o nosso escopo teológico, é que nós somos a única religião que, além de ser monoteísta, diz que Deus é uma família. Aí vamos lá, multiplicação de pães e peixes. Qual foi o milagre desse cenário aqui? Todo mundo voltar para casa de barriga cheia, ou Jesus colocar 12 homens para servir naquele momento e não pensar em si? Eu fico pensando o seguinte: não era mais fácil Jesus sair um pãozinho com um pratinho já na mão de cada um? Os irmãos estão um tempão sem comer. Aí Jesus, com aquela calmaria dele toda, manda organizar grupo de 50 em 50. Eu não consigo colocar 4 filhos meus numa cadeira certinho durante o culto. Imagine grupo de 50 em 50, irmão. Eu ia chegar para Jesus e falar: Jesus, acelera o processo. Você estava lá quando Deus criou todas as coisas. Bum, acabou, Deus. Você fez tudo em 6 dias.
Mas enquanto aqueles homens estavam de barriga vazia, organizando aquelas coisas, o verdadeiro milagre estava implícito naquilo ali, que não era da comida, que era servir a mesa. Multidão vem no culto para avaliar culto. Hoje o pastor tá brabo, hoje o irmão não me deu oi. Hoje o louvor não estava tão ungido. Não me emocionei tanto. Não, hoje o ar-condicionado tá muito frio, tá louco? Não, hoje tá quente demais. Não, hoje a pregação demorou. Não, hoje a pregação foi curtinha. Multidão vem para isso, vem para comer. Normal, a gente entra num restaurante, a gente sai de lá dizendo se a comida foi boa, se foi ruim. Discípulo vem para servir a mesa. Jesus disse: preparem a ceia para mim. É isso, Jesus passa 3 anos e meio ensinando 12 homens a servir uma mesa. Aí ontem eu falei com o Thiago, né? Falei, cara, eu ia pedir uma coisa para vocês no domingo hoje, que era poder partir o pão. E aí mal sabia eu que hoje era domingo, eu esqueci, né, cara, que primeiro domingo, né? Dá para emendar? É? Eu acho que eu já passei do horário faz tempo já, né? Já. Vamos lá. Tradicionalmente falando, a gente diz que hoje a gente vai ter a ceia, certo? Só que nos evangelhos é interessante o seguinte, né? Que quando você vai lá para a ceia, Jesus diz assim, que no dia de servir a ceia. Coloca isso na tua cabeça. Servir a ceia. Guarde isso no teu coração e medite sobre isso. Crente não vem na igreja para tomar a ceia. Ele vem na igreja para servir a ceia enquanto ele parte o pão. Porque a crítica do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, a ceia dos cristãos, era o seguinte: está todo mundo indo no culto para tomar a ceia. E ninguém está indo para partir o pão. E porque ninguém pensa em partir o pão, tem gente com fome. E isso é beber para condenação. Porque não existe forma mais prática de perverter a nossa relação com Cristo do que no momento da celebração. Ou que seja, acha um termo que tu quiser aí, da nossa aliança com Cristo, a gente celebrar o Salvador pensando em nós. O que é comer Cristo de modo indigno? Como é que a gente vai celebrar alguém que nunca pensou em si, pensando em nós mesmos? Como é que a gente chama de mês abençoado quando deu para ir no mercado e comprar comida só para nós? Como é que a gente chama de vida próspera se o que a gente conseguiu foi financiar um carro durante 6 anos e ter ele só pra gente? Eu tinha um Corsinha no passado. Ele era uma Kombi da GM. Irmão do céu, cara, eu já pus gente grande lá dentro, hein? E vários. Agora Deus me deu uma Livina, uma grande Livina. Isso é um ônibus da Nissan. Irmão do céu, você tem que ver. A última coisa que aquele carro serve é ser para mim. Às vezes, irmão, dói no coração da gente como homem, como pai de família, como marido, você olhar e saber de tantas coisas que você já privou tua casa. Só que ao mesmo tempo, tu nunca privou tua casa de uma mesa posta para os irmãos. Tem uma coisa que acontece lá em casa que me chama muita atenção. As crianças começam o dia e falam: pai, quem vai vir aqui hoje? Irmão, é tipo reunião da CUT, é pão com mortadela, mas vai embora. Você tem que ver. Tem dia que dá para assar uma carninha, irmão, tudo bem, glória a Deus, mas se não tiver, vai água. Às vezes a gente diz: não, é que eu não vou chamar o irmão na minha casa essa semana, porque eu quero honrar ele. Irmão, o Brasil tá ruim, mas vai piorar, tá? Então não espera o quilo da picanha baixar. Para chamar alguém na tua casa para
tomar um café, uma bolacha, água e sal e um copo de água. Eu falo pro Digo, pro Bruno e para mais uns irmãos que vão lá em casa. Cara, essa semana aqui em casa parece tudo passarinho, só come quirera. Quirera com suã, quirera com calabresa, quirera com sei lá o quê. Hoje eu fiz um almoço só zica lá em casa, lá que é uma carne de panela lá que eu esqueci, mas tá preparado lá já, tá? Eu não sei o que vai ter na mesa, mas eu sei que vai ter o irmão. Irmão, abre a tua casa, em nome de Jesus. E quando você abrir tua casa, abre a tua vida. As nossas crises de solidão dentro da igreja, elas são crises porque a gente está querendo ter tempo com o pastor e não com os irmãos. E às vezes não é crise de pastoreio, às vezes é crise de comunhão. Aí a gente vai para o imperativo da nossa confissão de fé. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O propósito pelo qual a gente foi salvo é viver em comunhão. Porque quando tudo termina em Apocalipse 22, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. A gente está tão focado em construir uma casa que a gente perdeu de vista que a gente tem um lar já. Igreja é ser família, é atrapalhar a vida um do outro, é ter dia ruim, ter dia difícil, é brigar com os irmãos, é se perdoar. Eu digo que eu só brigo com quem é meu amigo. Eu não dou o luxo de brigar comigo quem não é meu amigo. E nenhuma amizade genuína começou sem uma boa briga. Eu não vejo a hora de eu e o Thiago não é brigar. Com o Guedes eu já briguei já. Essa vida, cara. Meu Deus do céu. Não. Cara, a amizade começa com uma treta perdoada. É? Ó, Pedro, sai daqui, capeta. Tamo junto, esse pode ser amigo. Sabe por quê, irmão? Porque é família, pelo amor de Deus. Desculpa, irmão, que maconha que deram para nós da chácara, que tem que vir aqui, prestar culto, dizer que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e passar de segunda a sábado pensando em si. Nós estamos mentindo para quem? Vamos arrumar um problema para nós, irmão, que não seja nós. Esses dias, né, cara? Faz 31 anos que eu sou pobre, mas eu não me acostumo. Aí o Juliano, o seu Barriga, Juliana, Copel. Cara, fidelidade a Copel e Sanepar. Chega certinho, não falha, cara. Juliano, cara, Ju, tô cansado. Meu Deus, sai. Vamos marcar uma mesa com alguém aí, pra nós pôr o que tem na mesa aí, porque eu tô pensando muito em mim. Pelo amor de Deus. Acha umas coisas no armário, vamos dar pra alguém. Vai lá nos guarda-roupa das crianças, vê o que tem de roupa que eles gostam, mas que estão dispostos a ofertar. Vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, Ju. Nós estamos muito ensimesmados. Não deu 10 minutos, passou aquela ansiedade. Passou, sabe? Não precisava sentar com o pastor, conversar, pastor. Vai procurar um irmão para servir, vai achar um pé para lavar, irmão. É verdade. Abre tua casa em nome de Jesus. Seja família com alguém, brigue com alguém, por favor. Achei um amigo para falar, vamos sangrar junto, vamos comer 1 quilo de sal. Sabe por quê, irmão? Porque não tem justificativa mais uma igreja local em Curitiba. Toda vez que eu olho para a quantidade de igreja que tem, eu fico pensando, mas para quê? Tem umas que é só o capeta para ter aberto. Fala assim, mas isso aqui só pode ser o diabo que abriu isso aqui. Porque a gente que é pastor, a gente sabe. Hoje a gente planta igreja com Deus ou sem Deus, irmão. A gente prega com Deus ou sem Deus. Ainda mais hoje em dia que o povo está meio emocionado, então está fácil de enganar. Agora eu vou te falar uma verdade. Essa cidade carece de expressões de fé que materializem família. Por favor. Seja uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Cadê o pão e cadê o suco? Tá. Não pode ser o que já está partido. Cadê o... Pode ser. Irmãos, lê em casa Lucas capítulo 24, que diz o seguinte. Os discípulos estavam indo para o caminho de Emaús. Jesus tinha feito tudo o que ele disse que ia fazer e mesmo assim estavam frustrados. Aí eles encontram Jesus no meio do caminho, não reconhecem Jesus. Assim, ó, a gente tá triste, né? Você não tá sabendo o que aconteceu? Morreu. Foi abandonado.
na cabeça dos discípulos, né, os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Nosso plano deu errado. Não fluiu, não funcionou. E muitas vezes nós estamos frustrados com o que está acontecendo na nossa vida, porque a gente não consegue reconhecer que Jesus está fazendo exatamente aquilo que Ele prometeu. Estamos frustrados por causa das expectativas que nós criamos daquilo que Ele ia fazer. Olha para o que Deus disse e você vai ver. E aí, Jesus vai andando com eles no caminho e Ele começa a fazer uma exposição da Escritura, de todo o Antigo Testamento. E Ele resume assim: era necessário ou convinha que o Cristo padecesse, fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Aí Ele pega o pão, Ele pega o vinho e Ele parte o pão. E quando Ele parte o pão, os olhos daqueles irmãos se abriram. E sabe o que acontece? Isso é lindo. Eles voltam para estar com os irmãos, cara. A gente tem servido semanalmente pessoas que estão feridas com a igreja, dizendo assim: cara, eu amo Jesus, mas eu não quero mais saber de igreja. Mas eu acredito que se a gente preparar um lugar onde a gente parte o pão, os olhos dessas pessoas vão ser abertos e elas vão voltar para a família. Em que Jesus não falou nada, os olhos foram abertos. O que aconteceu? Eles voltaram para a comunhão dos irmãos que estavam lá em Jerusalém. Amanhã, sabe qual vai ser a sua maior tentação, irmão? Solidão. Ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Ninguém está comigo de verdade. Aí você lembra de Lucas capítulo 24. Convinha que o Cristo padecesse. Jesus, em nenhum momento da sua existência aqui na terra, Ele entrou em crise. Ele questionou Deus. Nenhum momento. Mas a cruz Ele falou algo que expressou o clamor de cada um de nós aqui. Deus, por que me abandonaste? Então sabe qual foi a dor que Cristo, o Eterno, que sempre esteve com Deus, de eternidade a eternidade, sabe qual foi a única dor que Ele estava quase não suportando? O abandono, a solidão. A solidão é a única coisa que um cristão não está pronto para suportar. E é por isso que Ele já proveu e disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Porque Ele sabe que se Ele deixasse a gente sozinho, a gente não ia aguentar. Aí depois que Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Um tempo depois Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Quem está falando diante de vocês hoje é uma pessoa que passou um ano inteiro pensando: cara, o que eu fiz com a minha família? Será que eu ouvi Deus? Será que é assim? E por várias e várias vezes, mesmo rodeado de pessoas: Deus meu, por que me abandonaste? Aí eu me lembro de Lucas capítulo 24. Convinha que o Cristo padecesse. Isso faz eu fazer o quê? WhatsApp. Deixa eu voltar para Jerusalém. Digo, o que tu tá fazendo hoje? Nada. Então vamos fazer nada junto. Vamos achar uns irmãos aí para nós orar, agarrar na oração e buscar Jesus junto. Vamos para a comunhão. Aí a comunhão, ela nos fortalece. E aí o que a gente faz com a nossa dor? Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, por gentileza? Eu não sei como é que funciona a logística. E se eu atrapalhar um pouco aqui a liturgia do partir do pão, hoje é um dia extraordinário, né? Porque eu não estou aqui todo dia, então na próxima vez vocês voltam a partir o pão como antes. Mas eu queria que você viesse aqui na frente, ou não sei se vai servir ou se vai vir aqui na frente. Mas pegue um pão para dar para alguém e pegue um suco para dar para alguém. Não pegue para você.